Hoje é dia de limpeza, bebê. I got trapped in your eyes the moment you looked at me from across the room. Eu sou o Emerson, esse aqui é o canal Mecânica de Garagem e hoje nós vamos fazer um procedimento de limpeza do radiador e do sistema de arrefecimento do Golf. Esse procedimento que eu vou mostrar hoje, ele serve para qualquer carro. Então, qualquer tipo de carro que você tenha que tenha sistema de radiador vai usar uma forma de limpeza parecida. Para fazer o serviço, eu vou usar limpador de radiador, aditivo para radiador, água destilada ou desmineralizada e vedador de vazamento de radiador por caso de dar algum problema, né? O procedimento é bem simples, vocês vão ver. Qualquer um pode fazer em casa, então a minha ideia é justamente fazer esse vídeo mostrando a maneira mais simples e razoavelmente detalhada de como é que se faz esse procedimento. Se você ainda não deu like, dá o like já para ajudar o canal, e se você não é inscrito, inscreva-se, porque sempre tem alguma coisa interessante acontecendo aqui no canal para vocês e para os seus carros. Eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos começar a trabalhar, né? Tá pronto o motor para começar o procedimento. Eu coloquei uma mangueira aqui no reservatório de expansão. O reservatório de expansão tem duas saídas, uma em cima e uma embaixo. Essa aqui retorna a água do motor e aquela ali devolve a água para o motor. Então o que eu fiz? Eu liguei uma mangueira aqui que eu vou abrir na hora que eu der partida no motor. E essa aqui, ó, eu desconectei e eu vou ligar uma outra mangueira para jogar a água para fora do carro. Então, na hora que eu funcionar, a água vai sair suja por aqui e vai entrar limpa por aqui. Eu tenho que deixar o carro funcionando e fazendo esse procedimento até que a água que está saindo aqui fique limpinha. Então agora eu vou preparar a mangueira aqui, daqui a pouco eu ligo a água aqui e ligo o carro. Eu já liguei o carro e já está correndo água ali. Dá para ver que a mangueira foi instalada aqui, ó, e tá jogando água aqui, né? Aqui você tá pronto. A mangueira tá jogando água aqui embaixo. Pode ver, ó, que tá saindo água. Quando essa água começar a sair limpa, tá certo. E para contrabalançar, eu vou ligar a mangueira aqui. Como vocês podem ver aqui, ó, a mangueira está ligada, jogando água para dentro. E a mangueira do carro está jogando água suja para fora. Na hora que essa água aqui sai totalmente limpa, a gente vai passar para a próxima fase. Uma coisa interessante de comentar também é que antes de fazer o serviço, eu limpei o reservatório de expansão do carro. Dei uma tapa nele. Se você quiser, você pode limpar o reservatório de expansão antes de fazer o serviço. Ou pode fazer o serviço com ele no lugar. Eu particularmente achei que ficaria mais limpo fazer com o reservatório de expansão limpo, porque ele estava muito sujo. Eu peguei e deixei ele de molho no Solupan para ele ficar limpinho. Se você olhar, você vai ver o reservatório está bem limpo mesmo, olha só. Agora, tem muito o que fazer não, é esperar até a água começar a sair limpa. Eu terminei o ciclo de colocar água no carro, por um lado, para a água sair do outro. E eu fiz esse ciclo, eu tive que fazer bem mais do que o pessoal fala. O pessoal fala, ah não, você fica aí umas meia hora, uns 40 minutos. Nossa, foi bem mais, cara, porque além de eu ter que fazer o ciclo normal, eu tinha que esperar o carro esfriar. Quando o carro esquentava, a ventoinha disparava e ele parava de sair água. E aí não podia arriscar. Então tive que esperar o carro esfriar e fazer o ciclo. E eu fiz ele até a água ficar mais ou menos assim, ó. Não tá limpinha, mas já tá bem melhor.
Chegando nesse ponto aqui, eu posso ir para o próximo estágio, que é colocar o limpador de radiador. Eu estava lendo aqui, diz para você colocar o sistema, recolocar as mangueiras, deixar o sistema normal, colocar esse limpador de radiador dentro do vaso de expansão ali, né, do reservatório, e ligar o carro por cerca de 15 minutos. E é isso aí que eu vou fazer. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on. Depois que passaram os 20 minutos com o produto de limpa radiador agindo, aí você tem que esperar o carro esfriar para daí drenar toda a água do sistema. Você vai ter que tirar toda a água que estiver no sistema para daí você vir e completar com o aditivo com água destilada. Então agora a gente não tem muito o que fazer, a gente tem que esperar o motor do carro esfriar. Quando terminar de esfriar a gente volta. Enquanto a gente espera o carro esfriar, é um bom momento para misturar a solução. Uma maneira fácil de misturar seria 50% 50%, que é o que eu vou fazer aqui. Em geral, varia um pouco, mas 50% é o mais normal. Esse aditivo que eu vou usar, a relação dele é 50%, ou seja, 50% de aditivo para 50% de água desmineralizada. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um frasco desse, de 1 litro, com um frasco desse, de 1 litro. Aí, com os 2 frascos, vai gerar a proporção que eu preciso. Só misturar aqui no galão. Vamos lá? Agora eu tenho aqui cerca de 4 litros de aditivo em 50%, já pronto para colocar no motor. Agora a gente espera o motor esfriar, faz o escoamento do sistema e coloca o aditivo. Se por um acaso faltar aditivo, 4 litros não forem suficientes, eu misturo mais 1 litro de cada e está resolvido. Eu vou aproveitar um momento também para explicar por que é que eu comprei um vedador de vazamentos de radiador. Quando o sistema fica sem limpar por muito tempo, vai acumulando dentro uma espécie de terra. Parece terra mesmo, igualzinho lama, que é os acúmulos da ferrugem interna do motor. Esses acúmulos são uma poeira bem fininha, cor de ferrugem. Essas poeiras ela entra em tudo que é reentrância do motor e em lugares em que o motor deveria vazar. Essa sujeira vem e tampa
o vazamento. Então, quando você faz a limpeza do sistema, tem a chance de você tirar essa sujeira que está entupindo e ela começa a vazar. Existem duas opções: tirar todos os vazamentos ou usar um parador de vazamento. Nesse caso aqui, é claro que se por acaso aparecer algum vazamento no sistema e for um vazamento simples e que eu possa consertar agora, eu vou consertar. Mas eu prefiro estar preparado para todas as situações. Nesse caso, então, eu comprei um vedador de vazamento em radiador, que é pro caso da coisa não dar certo, né? Se ela não der certo, eu pelo menos tenho uma opção que eu posso uma opção que eu posso para tampar os vazamentos de forma rápida, caso eu precise. Então isso aqui na verdade é mais um backup, né? Isso aqui não é a ideia principal da coisa. Então eu tô com isso aqui só por prevenção, porque é melhor eu ter e não precisar do que eu precisar e não ter, né? Então é por isso. Mas se você fizer a limpeza do arrefecimento do seu carro e começar a vazar, não se estranhe nem se assuste. O limpador de motor que você passou, ele não prejudicou nada, ele só tirou a sujeira e a sujeira acabou destampando os buracos em que ela tinha tampado. Então não se apavore, tá? Na verdade é muito normal você limpar um sistema de radiador, especialmente os que estão há muito tempo sem mexer, que parece que é o caso aí do Golf, e ter algum vazamento. Não é incomum, infelizmente, porque as pessoas não têm cuidado, elas não fazem esse serviço que eu estou fazendo. Você não precisa necessariamente fazer a limpeza de radiador na sua casa, se você não tiver paciência, se não tiver recursos. Você pode levar. Antigamente, quando eu tinha meu Peugeot, eu levava num lugar que troca óleo e eles faziam a limpeza com a máquina deles. Não é o ideal, acho que nem fica tão bom quanto isso aqui, mas é uma limpeza. Eu fazia lá e dava tudo certo. Então, eu recomendo que você mandando os outros fazer, ou você fazendo, você faça a limpeza do radiador do seu carro. Não deixa ficar com aquela água suja como se fosse lama. Outra coisa importante, usa água desmineralizada, que isso aqui vai diminuir muito a velocidade de corrosão e vai demorar muito tempo para aparecer qualquer tipo de ferrugem no sistema do seu carro. E é claro, usa o aditivo, que o aditivo, além dele evitar que o seu carro ferva e ele manter limpo tudo na parte do arrefecimento, ele também tem essa corzinha bonita aqui, que é justamente para você ver quando vazou alguma coisa. Então eu recomendo que você faça o serviço correto. E vamos falar a verdade, você olhar o reservatório lá todo lindão, todo bonito, você vendo a cor da água, é bem legal, né? Vamos considerar. Então, isso aqui é meu conselho. Agora a gente vai esperar esfriar e vai drenar o sistema do Golf. É isso aí. Eu falei para vocês que poderia acontecer de ter um vazamento. Quando você faz o flush no sistema do arrefecimento, você passa aquele limpador, pode acontecer de dar um vazamento e, bom, deu. Isso aqui é o cano de água de metal do motor APK. O motor AP tem um parecido também. Isso aqui vai no bloco, corre e passa a água para trás. Tem as saídas das mangueiras. Bom, a saída dessa mangueira aqui, eu não sei direito porquê, mas está vazando. Ela não veda mais. Tentei de tudo para vedar, não deu. Então, claro, me rendi ao fato que não está funcionando e fui para a próxima opção. Comprei um cano novo, novinho e pronto para instalar. E é o que eu vou fazer agora. Eu vou limpar lá, instalar esse cano no bloco do carro. Quando tiver tudo pronto, eu vou continuar com o procedimento de limpeza do radiador. Agora o que está faltando, na verdade, é só a parte de passar uma água limpa por dentro e depois completar o sistema e funcionar o carro. Vamos torcer para tudo dar certo, né? Essa aqui é uma das pontas do cano do arrefecimento que eu tive de trocar. Olha o estado. Olha como estão os canos do arrefecimento. Entendeu? Porque é que de vez em quando você tem que fazer esse procedimento, pelo menos uma vez a cada 2 anos, de limpar e trocar, e principalmente, entendeu? Porque é que você tem que usar aditivo no radiador? Olha só, esse carro andou com água, tá tudo enferrujado por dentro, comeu tudo. Aí na hora que eu passei o flush de radiador, ele vazou. Aí eu tive que trocar o cano. Tive que trocar o cano inteiro do arrefecimento. Olha só.
Então, um dos motivos principais para você fazer esse serviço que eu estou ensinando aqui é isso. Aqui, ó, fica o lugar em que vai o cano, bem aqui, ó. Tem um buraco aqui, nesse buraco vai o cano. Ele passa aqui pela frente e vai pro lado do motor. O que eu vou fazer agora é dar uma limpada aqui nesse lugar, limpar bem para conseguir botar o cano de volta. Eu não vou filmar nem o procedimento de limpeza e nem de botar o cano de volta, porque não vou mentir para vocês, isso é bem complicado, não tem espaço, tem um monte de fio, é um saco de mexer aqui. Então fica muito difícil de filmar, inclusive imagino que aí mesmo vocês já não estão vendo muito bem. Então quando estiver pronto eu filmo de novo, falou? Até daqui a pouco. Eu agora estou mais uma vez trocando a água do carro, porque acredite ou não, mesmo depois de eu fazer aquela operação toda de trocar a água do carro, aí depois de eu passar o limpa radiador por dentro do motor e depois eu fazer dois enxágues, ou seja, eu enchi o sistema e esvaziei 2 vezes, ainda está saindo sujeira, ainda está saindo água com ferrugem. Então eu tô tentando agora tirar toda a água com ferrugem para poder colocar o aditivo no radiador. Mas olha, eu vou falar pra vocês, é incrível a quantidade de sujeira que tinha nesse motor. Cara, eu não sei qual a última vez que colocaram água com aditivo nesse motor. Isso é incrível. Mas nem quando eu limpei o radiador da minha Blazer tava tão zoado isso aqui. Impressionante o nível de sujeira que tem nesse motor. Essa bacia aqui tem um pouco de água que saiu do motor. Eu não sei se está claro, vai ficar claro no vídeo, mas você pode ver que a água não está branquinha, ela está levemente marrom ainda. E agora já espalhou, mas tinha uma espuma também, e essa espuma é do flush, do limpador de radiador. Então tem que sair tudo. Tem que sair toda a sujeira do motor e tem que sair todo o limpa radiador. Não pode ficar nada de limpa radiador no motor, senão não adianta. Então eu vou continuar seguindo aqui com o motor ligado para tirar toda a sujeira dele. Na hora que a água cair na bacia limpinha, aí eu já posso partir para desligar, esperar o carro esfriar e começar a colocar a água nova, o aditivo. Após muitos mesmo ciclos de encher e esvaziar o motor, tanto com ele ligado quanto com ele desligado, eu fiz de novo aquele sistema de ligar e deixar a água escorrer, e fiz também o sistema de abrir no radiador embaixo, com o motor frio, encher, esvaziar. Depois de muitas vezes que eu fiz isso, eu passei praticamente dias fazendo isso. Depois de fazer isso, finalmente a água chegou numa cor aceitável, está saindo limpa o suficiente. Agora nós vamos para a próxima fase, que é encher o sistema com a água e o aditivo. Vamos lá. Agora que eu já escoei toda a água antiga, está na hora de colocar o fluido com aditivo. Na verdade, água destilada com aditivo no radiador. Não tem muito segredo, você vai abrir o reservatório de expansão com o carro frio e vai colocar. Uma coisa que eu não vi nos vídeos que eu andei olhando sobre como é que faz isso, é o seguinte: alguns carros, como esse aqui por exemplo, eles têm uma válvula ali para você sangrar o sistema, para tirar ar do sistema. Então o que você vai fazer? Primeiro você vai encher aqui, depois você vai na válvula que sangra o ar do sistema e vai abrir ela até parar de sair ar e começar a sair só líquido. Aí você fecha a válvula. Aí sim você vem aqui, enche de novo, tampa e você vai ligar o carro para começar a circular o fluido. Depois de um tempo, vai abrir a válvula termostática, o fluido vai baixar. Aí você vai vir aqui e vai completar de novo. Vai esperar a ventoinha, vai fechar, vai esperar a ventoinha ligar 2 vezes e vai desligar o carro. Provavelmente o fluido vai baixar de novo e aí sim você vai vir com o carro frio e vai completar outra vez. Então vamos fazer a primeira parte disso tudo que eu falei, que é colocar o fluido aqui até encher. Você coloca aqui até chegar na marca de máximo. Nesse caso aqui, já chegou. No caso do Golf, bem aqui ó, tem uma torneirinha que é a válvula para você fazer a sangria do sistema, para você tirar o ar do sistema. O que você faz aqui? Ela tem uma torneirinha embaixo. Você abre ela até sair só água, que já foi o caso aqui. Não saiu fluido. Você abre ela, você vai ver que o reservatório vai baixar um pouquinho. É só abrir e fechar na hora que sair só água. Fez isso? Vai lá no reservatório e completa e aí nós vamos ligar o carro. Agora que o carro já está com o reservatório completo, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o carro, mas nesse caso aqui eu vou ligar o carro com o reservatório ainda aberto.
vai baixar um pouco o fluido, aí eu vou completar até mais ou menos no nível, daí eu vou fechar para o carro esquentar e fazer o primeiro ciclo da termostática. Vamos lá. Como vocês podem ver, o reservatório baixou o fluido. Então agora eu vou completar ele, vou fechar, daí dá mais uma ligada no motor, o motor vai fazer mais um ciclo térmico e aí a gente encerra o serviço. E é isso aí, esse foi o vídeo detalhado sobre como fazer a limpeza e a troca do fluido do sistema de arrefecimento do seu carro. Se você tiver alguma dúvida, só colocar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder. Você pode olhar nos comentários dos meus vídeos, eu respondo praticamente tudo. Eu só não respondo o que eu não vejo às vezes, que o YouTube às vezes não mostra a notificação para mim, eu não consigo responder, mas normalmente eu respondo tudo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like aí para fortalecer o canal. Eu peço para você que se inscreva no meu canal e ative as notificações para você receber notificação de quando eu fizer mais vídeo. Bom, por hoje é tudo. O sistema de arrefecimento está trocado, né, a água, e eu espero que dure um bom tempo agora. E também espero que o cano que eu tive que trocar porque apodreceu dure bastante. Vou encerrar o vídeo por hoje. É isso aí, um grande abraço para vocês, obrigado por assistir, fui! Moving closer, no time.